Meus amores, para essa receita vamos precisar de 4 creme de leite, 2 leite condensado, chocolate em pó. Eu estou usando 70% cacau, mas que seja preferência de vocês, tá, gente? Aí eu já reservei 3 colheres de sopa de chocolate, bati no liquidificador os ingredientes líquidos para poder eles uniformizarem, tirar todos aqueles gruminhos. E a dica de hoje é essa: se você tem liquidificador, bata tudo nele, porque assim ele vai ficar brilhoso, não vai ficar com gruminhos, e sem contar que vai ficar bem veludado, cremoso, gente. Muita diferença que dá na hora de você cozinhar e o resultado final. E aí eu vi que ele não estava tão chocolatudo, eu resolvi colocar mais uma colher de chocolate, gente. Perfeito. Aí sim adquiri o ponto que eu quero chegar. Reservei uma panela grande, aqui estou usando a de pressão que é que eu tenho. Despejei tudo aí dentro, gente. O ideal é que vocês usem panela bem grande é que com o tempo ele vai levantar fervura. Vocês vão assistir no vídeo, tá? E aí, gente, eu liguei meu fogo em fogo alto, tá? E aí já começo a mexer, o processo já é de cozimento, né? Mexo bem. E, gente, eu vi que ficou pouca quantidade, resolvi dobrar. Minto, resolvi colocar mais uma receita, então 2 cremes de leite e uma caixa de leite condensado. Para agregar, eu consegui alcançar a quantidade de trufas que eu quero, tá? Esse recheio eu vou estar usando para a trufa, mas vocês também podem usar para bolo de pote. Vocês podem usar para estar fazendo, deixar cozinhar mais um pouco e usar para bolo, recheio de bolo também, tá, gente? Bolo de festa ou cobertura. Isso vai depender do ponto de vocês, que vocês querem. Gente, olha que maravilha, já começou a levantar fervura. Essa espuma é super normal, ela é o sinal, né, que começou a chegar a temperatura que vai dar o cozimento ao recheio de vocês. Gente, eu tô mexendo bem, limpando bastante fundo. Notem que tá saindo uns pedacinhos de bolinha, isso não vai interferir em nada. Não deixem ela queimar, tá? Essa panela antiaderente é justamente para isso, gente. Eu comprei de forma intencional. Tanto para mim cozinhar o meu feijão, fazer os meus caldos, quanto também para poder eu estar fazendo o trabalho com os brigadeiros. Olha, gente, levantou uma fervura bem alta. E aí eu tentei amenizar mexendo, mas não foi possível. Eu precisei desligar o fogo e abaixar a temperatura para voltar a cozinhar, tá, meus amores? E aí já eu fazendo o processo novamente. E eu não quis dividir em outra panela para não ter que prolongar o meu tempo. Em falar em tempo, aproximadamente eu gastei 1 hora para estar fazendo o preparo desse recheio, gente. Lembrando que eu também deixei ele esfriar um tempinho, tá? Depois dele cozido, antes de eu colocar na manga de confeitar. E aí, gente, vocês vejam como ele já tá ficando... Ele tá acompanhando a colher. Vocês estão vendo que ele tá acompanhando? Tá engrossando. Começando também a criar aquelas bolhas, né? Gente, eu quero falar dessas bolhas. É super normal por conta do líquido, então ela começa a estourar, um sinal de como estivesse liberando o líquido dentro, aquelas bolhas de ar líquida, e evaporando. E aí, gente, vocês têm que ter cuidado, porque essas bolhas, quando elas explodem, elas podem pegar na pele de vocês, queimando, causando queimaduras. Isso é bem desconfortável, né? Mas essa é a vida de confeiteira, tudo é o risco, não desistam, gente. Eu já senti várias situações difíceis nesse momento aí, mas se a gente for parar para olhar isso, a gente vai desistir. Então, foco. Vejam como já está explodindo as bolinhas. Depois vocês olhem o chão agora. Caiu. Acabou de explodir. Glória a Deus que não foi em mim. Mas mexe. A cor ficou linda. Olha, gente, como é que ele já tá engrossando bem.
E aí sim, gente, eu vi que chegou um ponto já pro recheio de trufa que ele vai engrossar ainda mais, já tá ótimo. Peguei uma colher para vocês terem uma visão melhor e olha como é que já tá caindo. É em blocos. Gente, aí nessa hora eu peguei um suporte desse... eu esqueci o nome, mas vocês já sabem. Pra poder estar colocando o recheio dentro, tá? Manga de confeitar dentro. E essa manga é bem grandona. Já peguei ela intencionalmente para não precisar ficar trocando. E aí, gente, a primeira camada de recheio que eu fiz, eu já coloquei aí dentro, tá? E chamei minha filha para me ajudar, achando que ia precisar, mas não precisei. Peguei uma fitinha de cetim, amarrei bem, para o recheio não vazar, não correr o risco de estourar. E, gente, esse saco de confeitar, ele já é próprio para recheio quente ou frio. Então, antes eu deixei um pouquinho esfriando, depois coloquei na geladeira para terminar o resfriamento e eu poder usar. E olha, o restante do recheio que eu fiz deu mais ou menos isso aí. E olha, gente, esse foi o adicional. Ai, que delícia, gente. Ele tá super aveludado, bem cremoso, recheio brilhoso, cheiroso e o sabor está espetacular. Recomendo para todas as pessoas que querem faturar aí com trufas e agradar a clientela, gente. Vocês vão vender muito, pode apostar. Já salva esse vídeo, veja quantas vezes possível, gente. Vocês vão amar. Fui aí pegando meu pão duro, catando tudo que é coisa, colocando aí dentro e olha, gente, o resultado final, brilhoso. Isso aqui tá muito maravilhoso. Minha filha veio e falou: mãe, que cheiro é esse? Tá muito bom. E é isso, meus amores, tudo de bom na venda de vocês, Deus abençoe grandemente. Coloquem amor, intenção, coração, vida e a vida vai seguindo, tá, amores? Olha aí. Sucesso, viu? Beijo. Tchau, tchau.